Obrigado, irmãos, pelo privilégio de estar aqui. Trago um abraço da Célia, ela certamente gostaria de estar aqui com vocês, está nos assistindo online, para poder dar um abraço em cada um de vocês. Mas depois de uma longa jornada pelo Brasil, que começou em março e terminou em agosto, início de setembro, ficou realmente cansativo e ela precisava dar uma paradinha lá para descansar. E eu estou vindo de uma série de visitas a igrejas na região do sul do país, sempre divulgando o trabalho missionário e sempre lembrando as pessoas que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem uma identidade missionária. E essa fala da Mônica foi interessante porque ela usou uma expressão que eu sempre uso. Eu digo, irmãos, a gente tem que valorizar a prata da casa. Nós, da IPB, precisamos valorizar a prata da casa. Deus tem levantado homens, mulheres, segundo o coração dele, que precisam do nosso investimento em oração, investimento financeiro, investimento em apoio. E nós, que somos um grupo pequeno, né, na melhor das hipóteses, 1 milhão de presbiterianos no Brasil, precisamos estar unidos e vestindo as cores da nossa igreja. E eu sempre digo, olha, eu não sei como é que você chegou na Igreja Presbiteriana do Brasil, mas eu escolhi, né? E crente é como uma árvore. Você não vê uma árvore uma hora numa esquina e a mesma árvore outra hora, no outro dia, numa outra esquina. Ela fica ali plantada para sempre. E a maioria de nós precisa entender que nós fomos plantados pelo Senhor nas nossas igrejas para que a nossa frutificação promova mudanças substanciais e profundas na nossa comunidade. Na minha época, talvez alguns mais antigos se lembrem disso, era mais fácil você deixar a Igreja Presbiteriana do Brasil e ir com qualquer outra organização missionária para o campo missionário. Nós fizemos o caminho inverso, eu e a Célia, o de orar para que Deus mudasse as coisas, e Deus mudou. Então, foi perfeitamente possível para nós vir e ir para o campo através da APMT, já como resultado de oração, de algo que Deus fez na história, essa obra maravilhosa que Ele está construindo. E a gente precisa não apenas sentir esse amor pela obra do Senhor, mas também encorajar outros a sentirem esse amor, essa paixão, esse desejo, né, de anunciar o Senhor a todos os povos, raças, línguas, tribos, nações, a tantos quantos Ele nos permitir alcançar pela sua graça, pela sua misericórdia e para a sua honra. Então, é motivo de alegria para mim poder estar aqui com vocês nessa noite e a gente encerrar essa programação refletindo sobre o tempo de Deus na vocação específica. Lembrem-se, essa palestra, ela foi projetada, ela foi desenhada para a projeção. Só que nós não temos como transmitir a imagem e alternar simultaneamente a imagem e os slides. Por isso você vai se beneficiar muito quando a organização do Emolim 24, ela mandar para você os slides e você puder conferir tudo aquilo que a gente falou, tudo aquilo que a gente mencionou durante essa fala, durante essa palestra. Então, nós não vamos apresentar os slides justamente porque estamos transmitindo, né? E aí eu quero também deixar a toda a família PMT e a organização do Emolim, a nossa alegria e a nossa gratidão pelo trabalho de vocês, trabalho incansável. Vocês não fazem ideia do quanto dá trabalho realizar um evento como esse. É muita coisa, são muitos detalhes técnicos e o pessoal está de parabéns. Saiba que todas as decisões para te acomodar da melhor maneira possível nesse Emolim foram tomadas numa atmosfera de oração e também de um espírito voluntário. Todo mundo que participou, eu ouvi dizer o tempo todo, posso ajudar? No que eu posso ajudar? O que é que eu posso fazer para ajudar? Então houve uma grande equipe trabalhando arduamente para que você fosse profundamente abençoado e impactado nesse dia. E louvado seja o Senhor por isso. Bendito seja o Senhor por isso. Esse já foi melhor do que o outro. E o próximo ainda será melhor do que esse. E certamente
rumaremos para a excelência, porque é isso o que o Senhor merece. O tempo de Deus na vocação específica, vocacionado igreja. Eu estava até brincando com o reverendo Denilson que se fosse só o tempo da vocação específica na vida do vocacionado, já dava planos para as mangas, né? Já teríamos aí um tema longo. Adicionou-se também a vocação da igreja, ou seja, a especificidade da vocação da igreja, o entendimento de que a igreja é esse organismo chamado por Deus, desafiado por Deus a refleti-lo no mundo. E já faz uns quase 20 anos, desde a nossa entrada na APMT, que eu tenho batido numa mesma tecla. E pela primeira vez eu começo a ver esse resultado disso. A ideia de que missão, eleição leva à missão e missão responde à eleição. Aquilo que o reverendo Denilson mencionou de manhã, essa ponte, aquilo que eu chamo de janela eletivo missional, onde o eleitor elege o eleito não apenas para a salvação, mas também para a missão. Em outras palavras, qualquer tentativa de leitura da doutrina da eleição que não leve em consideração o seu aspecto missiológico, ela é, na melhor das hipóteses, incompleta e inocente. Até na esfera política, quando nós vamos votar, a gente sabe que vai votar em alguém mais pela missão do cargo do que pelos benefícios e benesses do cargo, não é verdade? Entretanto, nós continuamos a insistir em pensar na doutrina da eleição apenas que exclusivamente em aspectos ou em termos soteriológicos, ou seja, só pensar na nossa salvação e jamais no aspecto intermediário que é a nossa missão. E eu fiquei muito feliz de ver o reverendo Denilson mencionar isso, depois o reverendo Agripino reafirmar essa ideia, e agora eu posso citá-la novamente, na esperança de que essa ideia ela seja cada vez mais disseminada, e que cada vez mais o povo da Igreja Presbiteriana do Brasil lembre ou pare para pensar e conclua: ei, eleitos somos para proclamar. Somos eleitos, sim, pela graça e misericórdia de Deus para a salvação e para a vida eterna. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10, como mencionado pelo reverendo Agripino, mas também para o privilégio de servi-lo, anunciando às nações isso que a gente chama de coparticipação na missão de Deus. E isso tem muito a ver com esse nosso tema. Essa nossa leitura, ou a nossa proposta de leitura do tempo de Deus, a vocação específica, tanto do vocacionado quanto da igreja, nos leva a focar na compreensão do conceito do tempo de Deus e de sua dupla aplicação sobre a vida do eleito e sobre a vida da igreja, sobre a vida do vocacionado, do eleito e vocacionado, e sobre a vida da igreja eleita e, consequentemente, vocacionada. Assim, nós temos a oportunidade, refletindo sobre esse tema, de ver como Deus conduz cada pessoa e cada igreja em seu próprio tempo cronológico, claro, sujeito ao kairós dele, respeitando os processos individuais de amadurecimento e as circunstâncias únicas da vocação de cada um de nós. Em outras palavras, Deus orquestra o cronos de cada um de nós de uma maneira tão fantástica, tão espetacular, que todos nós agimos dentro do kairós dele, produzindo um resultado maravilhoso, que é a transformação do homem caído. Queridos, tenho dito nesses dias e repito, não nos deixemos levar por essa mentalidade de hoje, uma mentalidade hedonista, uma filosofia de vida consumista e uma filosofia de sistema que nos faz acreditar que a vida é nascer, crescer, estudar, trabalhar, casar, ter filhos, aposentar e sentar na frente da televisão para esperar morrer e ir para o céu. Não é isso, é muito mais do que isso.
Talvez exatamente por isso nós estejamos vendo esse fenômeno em missões, não apenas na IPB, na APMT, mas em todas as esferas da igreja evangélica brasileira e até mesmo mundial, Deus chamando segmentos etários completamente diferentes e distintos. Ou seja, nesses dias Deus tem chamado os jovens pela sua força, mas também tem chamado os mais experientes pela sua capacidade de perseverança, oferecendo uma abordagem multi-etária, onde um lado da equipe fortalece o outro, e os dois lados trabalham juntos pela proclamação do Evangelho a todos os povos. A nossa vida inevitavelmente vai acabar. Recentemente eu li um estudo que dizia que em 140 anos nenhum de nós vai estar aqui. E o pior, em 140 anos ninguém vai lembrar de você, nem mesmo os seus descendentes. Olha que espetáculo. Então, como Wesley Dowell, missionário na Índia, disse, precisamos aproveitar o nosso tempo da melhor maneira que temos, porque não sabemos o quanto X tempo de vida aqui na Terra representa em termos de eternidade. O quanto representa em termos de eternidade esse dia que nós passamos aqui? Um dia, uma semana, um mês, um ano, 1000 anos, 10.000 anos, 1 milhão de anos. E essa é a graça, a beleza de se tratar desse tema, missões e o tempo. Deus, o tempo e missões. Porque nós somos desafiados a ver as coisas não apenas da perspectiva cronológica, mas também da perspectiva do Kairos de Deus no cumprimento da nossa vocação. Por isso a pergunta que você deve se fazer inevitavelmente ao fim dessa programação, ao fim desse dia de reflexões é: o que significa o tempo de Deus na sua vida e, consequentemente, no seu ministério, ou seja, na sua missão? Quanto tempo você ainda tem para servir a Deus na terra? Nessa experiência que é única. Ela não vai se repetir. Você tem esse tempo e esse tempo somente. Não apenas para servir ao Senhor, mas para experimentá-lo de uma maneira pessoal, transformadora e transformativa. Ou seja, você tem esse tempo para se sujeitar ao domínio de Deus e permitir que Ele te formate, Ele formate o seu caráter, a sua mentalidade, as suas opiniões, as suas posições, ou seja, Ele te modele o mais próximo possível daquela identidade projetada para você em Cristo Jesus, antes mesmo que houvesse tempo e espaço. Você nasceu lá, no coração de Deus, na eternidade, como um ideal. Isso agora é uma realidade e você precisa entender isso e aplicar isso à sua vida. Por isso, a relevância dessa pergunta: o que significa o tempo de Deus para você? E, principalmente, qual vai ser o seu legado? Qual vai ser o seu legado? O que as próximas gerações dirão a respeito do seu entendimento da missão? Porque se Jesus voltar amanhã de manhã, hoje à noite ou amanhã de manhã, ótimo, maravilhoso. Mas todas as gerações antes de nós pensaram que Jesus voltaria hoje à noite ou amanhã de manhã. E se houver ainda mais tempo, e se Deus quiser dar mais corda ao homem caído, para que ele atinja aquele status de homo-deus, e consequentemente se ache Deus, e aí tenha que lidar com a dura realidade de que ele precisa de Deus, de um Deus vivo, verdadeiro e transformador. Muito interessante a gente pensar sobre essa perspectiva e tentar alinhar o tempo de Deus com a nossa vocação e perceber como isso se reflete na igreja, como corpo de Cristo, projetado no Kairos, experimentado no Cronos, na vida, no dia a dia
em cada fase da nossa caminhada. A nossa ênfase, então, está na importância de compreender o tempo de Deus, justamente para evitar pressões, frustrações e desgaste no caminho ministerial, que é o que geralmente acontece. Por isso, nessa primeira linha de raciocínio, nós propomos um primeiro segmento, e esse primeiro segmento é necessário compreender o tempo de Deus. E a menos que você entenda o tempo de Deus e como Deus age livremente no tempo dele, soberanamente no tempo dele, oniscientemente, em sua onipresença e em sua onipotência, no tempo dele você vai estar sujeito a se encontrar lutando contra o próprio Deus, ou pior, forçando ele a agir do jeito que você espera que ele tenha que agir. Não entendendo como é que as coisas acontecem no tempo apropriado, e que o tempo apropriado é o tempo de Deus. Por isso, o conceito kairos e o conceito cronos de tempo precisa ser levado em consideração de que são ideias qualitativas e não quantitativas. O kairos, o cronos é até, de certa forma, quantitativo. A gente conta as horas, a gente conta os minutos, a gente conta os segundos, mas o kairos não. O kairos ele é puramente qualitativo e orientado à intervenção divina. E em um determinado momento do tempo cronológico. É o que nós vemos, por exemplo, em Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao verso 11, aonde o sábio vai dizer: tudo tem o seu tempo determinado, enfatizando que Deus criou uma ordem para todas as coisas, e que essa ordem não pode ser dominada, controlada por nós, seres humanos temporais, apenas por um Deus que está acima dessa estrutura chamada o tempo e espaço. Um Deus que consegue ver o passado e o presente e o futuro num mesmo momento. Abacuque 2, 3, quando o profeta questiona o Senhor, lembrem-se que o verso 4 é o verso-chave da teologia de Abacuque, cujas implicações vão construir a teologia paulina, cujas implicações vão influenciar poderosamente a teologia de Lutero, Calvino e, consequentemente, da Reforma. Antes de dizer que o justo vive pela fé, Abacuque descreveu a palavra do Senhor dizendo: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, não tardará. Ou seja, assegurando que o tempo kairos não falha, é perfeito. E é como se nós já estivéssemos entrando num jogo com o resultado garantido. João já viu o resultado do nosso labor. João já viu o que vai acontecer em Apocalipse 7:9, o resultado do nosso trabalho, o resultado do nosso engajamento. E isso deve causar em nós descanso, alegria, prazer em servir ao Senhor na sua missão nesse mundo, apresentando-o da melhor maneira possível a agentes dentre todos os povos, raças, línguas, tribos e nações, de modo progressivo e simultâneo, tal como vimos na janela de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 6, 7 e 8. Então precisamos retornar continuamente à reflexão sobre como este e outros textos nos ensinam a confiar em Deus, mesmo quando os nossos planos diferem dos planos de Deus ou são frustrados, quando a nossa cronologia não se aplica. E aí as implicações mais imediatas são o fato de que o tempo de Deus demanda uma abordagem tridimensional, aonde as três dimensões do tempo de Deus são a fé, a paciência e a humildade. O que acaba se tornando elementos essenciais ao projeto missionário transcultural, tanto na dimensão do vocacionado pessoa, quanto na dimensão do vocacionado igreja.
O que nos leva a um segundo segmento, o tempo de Deus na vida do vocacionado, na vida do indivíduo, na vida da pessoa, no chamado pessoal, que envolve toda uma série de processos, situação, crescimento, maturidade, situação, crescimento, maturidade, situação, crescimento, maturidade, num processo cíclico de aperfeiçoamento que nós costumamos chamar de maturidade ou santificação. As implementações que o próprio Deus vai promovendo no nosso caráter para fazer-nos chegar cada vez mais ao padrão de perfeição estabelecido no segundo e perfeito Adão, Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele a quem nós devemos nos modelar. Por isso foi que nós vimos hoje à tarde que há exemplos de personagens bíblicos que passaram por longos processos em suas vidas antes de verem cumpridos os seus chamados. Moisés, 80 anos, Davi, Paulo, todas essas pessoas precisaram aprender a cruzar a dimensão cronológica para a dimensão do Kairos. Aprenderam a viver além da ideia de tempo cronológico. Aprenderam a lidar com o tempo de Deus e confiar no tempo de Deus e esperar no tempo de Deus e descansar no tempo de Deus, que é sempre perfeito, sempre maravilhoso, sempre naquele momento exato. Como nós vimos, eu e Célia, no Oriente Médio, as diversas manifestações disso. E como eu podia passar a noite aqui narrando para vocês acontecimentos e fatos. Por 2 vezes nós passamos no local do atentado, minutos antes e depois. Minutos, 3 e 5 minutos, no local do carro-bomba. Livramento de Deus. Uma vez eu estava capinando o terreno da igreja e aí eu me distraí, alguma coisa me chamou a atenção e eu dei uma enxadada. No que eu dei uma enxadada, eu vi sair faísca da terra. E quando eu olhei, era um morteiro. Era um morteiro, uma espécie de míssil pequeno que eles colocam para bombardeio. E aí eu percebi o tamanho do livramento de Deus. E que, como se eu não tivesse me distraído, eu teria batido no morteiro com mais força para capinar, para tirar a terra de cima. E tantos outros momentos onde Deus mostrou que o tempo dele é sempre perfeito, sempre maravilhoso. Moisés conheceu isso, Davi conheceu isso, Paulo conheceu isso. Então nós poderíamos sintetizar o chamado, a vocação, em 3 áreas distintas. O chamado em si, o preparo e o envio. E é por isso que você precisa entender sobre o tempo de Deus. Tanto como igreja quanto vocacionado, essas 2 dimensões, essas 2 esferas precisam entender as características do Kairós de Deus no chamado, as características do Kairós de Deus no preparo e as características do Kairós de Deus no envio. Isso pode acontecer em 1, 2, 5 anos? Pode, mas pode ser e durar muito mais. Não são poucos os exemplos de missionários que foram chamados e preparados por Deus durante muito tempo. O nosso próprio caso foi assim, o meu e de Célia. Desde que o Senhor nos chamou até chegarmos no campo missionário, passou-se 15 anos. E nós que estávamos prontos para ir para o campo missionário no dia em que completasse 1 ano de casamento, porque nós já tínhamos o mesmo propósito, a mesma intenção, trabalhar com povos árabes, apresentar o evangelho a esse segmento chamados muçulmanos, mostrando para eles que Jesus Cristo é muito mais que um profeta, ele é Deus encarnado, ele é o Senhor de todas as coisas, ele é o Senhor do tempo e dos tempos. E aí, 6 meses depois, justamente 6 meses depois, a Célia adoece de câncer. E aí nós ficamos desacreditados na igreja. A igreja que estava fazendo uma festa, muita alegria, que a gente ia para o campo missionário, ficamos desacreditados. Esses 2 aí vão ficar aí nessa ladainha de quimioterapia, radioterapia, até que ela finalmente morra e aí a gente vai ver o que vai acontecer com a vida dele. Bendito seja o Senhor, porque a última palavra nunca é dos médicos. A última palavra nunca é dos especialistas.
A última palavra nunca é daqueles que controlam as agendas. A última palavra é do Senhor, o Senhor dos exércitos. Aquele que não conhece o tempo e não conhece o espaço e age livre e poderosamente através do universo. Por isso eu gostaria de chamar a sua atenção para as fases do chamado. Nesse processo de preparação, Deus usa os tempos de preparação como parte do processo, de um processo muito maior. O envio de uma pessoa ou o ministério transcultural de um obreiro não começa quando ele chega lá, começou muito antes. Começou na visão que Deus colocou no coração dele, começou nesse amor, nessa paixão que a gente viu o irmão testemunhar aqui hoje à tarde, esse sentimento que Deus coloca no nosso coração e a gente começa a se perguntar, meu Deus, por que só eu sinto isso? Por que só eu vejo isso? E é na verdade dessa maneira. Eu costumo dizer que o chamado missionário e a vocação missionária é como se fosse uma segunda conversão. Nem todo mundo consegue entender, está na igreja, está salvo, mas não consegue entender a profundidade desse momento na nossa vida. Só um missionário, alguém que tenha visão missionária para compreender um outro missionário ou alguém que tenha visão missionária. É como se a gente tentasse falar com as pessoas, mas elas não falassem uma mesma língua. E nós aqui, a graça, a beleza desse tipo de evento é que a gente fala uma mesma língua. A língua daqueles que amam tanto a Deus, que valorizam mais servir ao Senhor entre todas as nações do que todo o potencial que eles poderiam ter na vida. Imagina o que você não poderia ser na sua vida. Imagina o que você não poderia construir na sua vida. Imagina o quão fantástica e fantasticamente abençoado por Deus não seria a sua vida fora do trabalho missionário. Entretanto, aprove ao Senhor dos exércitos te fazer, me fazer, nos fazer cair do cavalo e abrir os nossos olhos para uma realidade que só é compartilhada pelo próprio coração dele. Imagina isso, partilhar do coração de Deus. Mateus 9, de 35 a 38. Jesus parou e viu as multidões e ele sentiu aquela compaixão, aquele sentimento que vem das entranhas e arrebata a alma, porque eram ovelhas, como que ovelhas que não têm pastor, aflitas e exaustas. Não é assim que você vê o mundo? Eu sei que é assim que você vê o mundo, porque é assim que eu vejo o mundo. Isso faz parte do chamado, da preparação, desse modelo necessário e fundamental ao trabalho missionário, que eu chamo de modelo MEVME. Facinho, né? MEVME, modelo de maturidade espiritual, vocacional, ministerial e emocional. Onde Deus vai, através de todos esses processos, e inclusive lá no campo missionário, te fazer, em outras palavras, entender que nunca foi pelos perdidos, e sempre foi porque Deus queria trabalhar na sua vida. Eu, quando era jovem missionário, eu achava que Deus enviava para o campo os melhores, porque eu sempre fui o mais novo em tudo que fiz, né? O mais novo a ser chamado para o campo missionário, com 15 aninhos de idade. Imagina, o navio Logos apareceu lá, aí, opa, é isso, né? E já falei com o pastor já tacou o livro, a Bíblia e o bisturi, livro clássico do trabalho missionário, e aí Deus aumentou ainda mais essa convicção, e aí viria todo um processo que incluiria casamento, saúde, tudo mais, até que nós chegássemos lá e voltássemos. Mas aí eu pensava que Deus enviava os melhores para o campo missionário. E não é isso. Deus envia justamente aqueles em quem Ele quer trabalhar. Eu só estou dizendo, é para não dizer que são os piores, aqueles em quem Ele quer trabalhar. Só para não dizer que são os mais pecadores, aqueles em quem Ele quer trabalhar, aqueles cujo caráter Ele quer forjar, porque diante da santidade de Deus,
os mais santos de nós, não são nada diante de um Deus que é Kadosh, Kadosh e Kadosh. Então esse processo começa com a convicção de chamado, passa pelo reconhecimento da igreja, continua no treinamento missionário, culminando na efetivação do serviço ministerial, ou seja, a vida no campo ou o campo na vida. Porque quando a vida é no campo, você está lá. E quando o campo está na vida, você está em qualquer lugar, mas sabe que nunca vai se afastar da visão de Deus para a sua vida, que é a consciência missionária que Ele mesmo te deu. Então, a grande tentação para a nossa geração, essa geração imediatista, é justamente a pressa e a impaciência. O maior perigo do ministério transcultural hoje é tentar antecipar o Kairós. É tentar dar uma forçadinha no Kairós, aquilo que eu falei hoje para vocês. Vamos fazer missões para apressar a volta de Jesus, o que é uma incorreção teológica de proporções épicas. Pelo amor de Deus, jamais diga isso. Não tem nada que nós possamos fazer para interferir na agenda de Deus. Deus é o Senhor do tempo, do modo e do espaço. As Escrituras narram abundantemente histórias como a de Abraão e Sara, que tentaram ajudar a promessa. E os resultados disso, as consequências disso, foram espetaculares. Até hoje nós temos aí o Muhammad, Maomé, reclamando a descendência da promessa. E até que na cabeça dos árabes não está tão errado assim, porque, afinal de contas, quem é o primeiro filho de Abraão? Ismael. Eles são ensinados. Não entra de maneira fácil na mente islâmica a ideia da promessa. E aí você precisa de todo um trabalho de desconstrução desses paradigmas, desses valores que as pessoas ouviram desde pequeno. E aí quando a pessoa entende finalmente a ideia da promessa, a promessa de salvação, a promessa de um Salvador, aí começa o processo de conversão de uma pessoa. Mas até chegar lá, você tem que suar a camisa. Você não alcança isso em uma semana de relacionamento. Isso que eu chamo de discipulado reverso, não tem em nenhum lugar não, viu? Eu que inventei. Eu chamo isso de discipulado reverso. Esse processo de desconstruir para construir sobre a base correta, a base escritural, a base revelacional. Esse processo chamado por mim de discipulado reverso volta lá atrás e aí estabelecida a promessa, começa a construir até que a pessoa finalmente veja quem é Cristo e a beleza de Cristo nisso. Por isso, cabe aqui uma reflexão. Será que eu estou tentando apressar o tempo de Deus, os planos de Deus? Ou eu estou permitindo que Ele me molde no kairós dEle? Terceiro segmento, o tempo de Deus no contexto da igreja. O tempo de Deus no contexto da igreja tem a ver com a vocação corporativa, ou seja, a vocação institucional. A igreja, assim como os indivíduos, possui uma vocação missionária inerente, já faz parte da sua própria identidade. E um propósito muito específico no reino de Deus. Entretanto, nota-se, por vezes, que Deus conduz a igreja, a própria igreja local, através de temporadas de crescimento, desafios e espera, até que ela esteja pronta para viver plenamente a sua vocação missionária. Isso é o que eu chamo de ciclo eclésia. Ou seja, Deus precisa amadurecer a própria igreja, a fim de que ela esteja pronta para entender o seu papel no mundo das missões. E a gente sempre repete na APMT que o objetivo é justamente que um dia a APMT não mais seja necessária. Toda a igreja seja tão capaz e tão capacitada a cumprir todo o processo de identificação do vocacionado, da vocação, treinamento, envio, supervisão, acompanhamento, retorno.
quando não mais será necessária a existência de uma autarquia. A gente fecha a PMT, vai para casa, porque a igreja já é plenamente capaz, assim como aconteceu na igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a igreja de Antioquia, de dar conta do serviço ela sozinha. E é nesse sentido que nós precisamos trabalhar, pela maturidade da igreja, pelo amadurecimento contínuo e progressivo da igreja. Jamais alimente a dependência. Jamais alimente qualquer sentimento na igreja que a relacione a você, a sua vida e ao seu ministério. Aponte para Cristo. Esse é o caminho. A missão precisa ser cristocêntrica. Ela não pode, a ideia de missão não pode ser centrada na pessoa do pastor, nem da igreja, nem da denominação, nem da sociedade interna. Ela precisa estar centrada em Cristo. Nós somos coparticipantes na vocação de Cristo, assim como Cristo é coparticipante na vocação do eterno Deus triuno. Ou seja, a missão é missio Dei primeiramente, e só depois missio Ecclesia. Ou seja, a missão da igreja. Há igrejas que passaram por períodos de espera e renovação ao longo da história, preparando-se para cumprir a sua vocação missionária e em um determinado momento específico da história. Ou seja, viviam no kairós de Deus até que o tempo da vontade de Deus se manifestou no Cronos. A igreja de Jerusalém, que após a ressurreição de Cristo, aguardando a promessa do Espírito Santo, saiu para o cumprimento da sua missão. A igreja de Antioquia, que servindo ao Senhor contextualmente, foi desafiada por Deus a ir transculturalmente apresentar o Evangelho. A igreja moraviana, que embarcou em sua jornada missionária depois de um período intenso de busca e oração, resultando em uma influência global e significativa para o Evangelho até os dias de hoje. E por último, os desafios e conselhos práticos para que nos ajustemos ao tempo de Deus. Esses desafios são, primeiro, cultivemos uma cultura missionária de discernimento e dependência. O grande segredo aqui, em primeiríssimo lugar, é destacarmos o poder e a importância da oração, do jejum e da escuta intencional para discernir a vontade de Deus. Perceberam? Tudo começa com oração, jejum e escuta intencional para discernir a vontade de Deus. E, consequentemente, consolidar o papel do aconselhamento e da comunidade no processo de discernimento dos vocacionados, para que a igreja esteja devidamente alinhada aos passos que Deus está dando em direção ao mundo. Segundo, apoio mútuo entre a igreja e o vocacionado. Ou seja, a igreja precisa estar disposta, aberta a apoiar os vocacionados, entendendo que o tempo de Deus pode ser mais lento ou mais rápido. Às vezes, Deus tem pressa, mas nem sempre. Então precisamos encorajar os vocacionados a partilharem as suas lutas e expectativas com a igreja, para a mútua edificação e, consequentemente, evitar o isolamento. Evitar comparações. Cada chamado é único, gente. Se você precisa sair daqui com uma convicção nesse dia, é entender que cada chamado é único e não pode ser repetido. Não é um modelo de massa. Missões não é uma fábrica onde você bota as pessoinhas na entrada, na boca da máquina e sai os missionáriozinhos lá do outro lado, todos arrumadinhos, daquele jeitinho padronizado para ir para o mundo pregar o Evangelho. Não é assim. Pelo contrário, cada chamado é único. Comparar-se ou comparar com outros ministérios ou indivíduos pode desviar o foco e gerar uma grande insatisfação, alienação e até mesmo desistência da vocação missionária. Deus não trabalha com prazos humanos. Deus não trabalha com agendas humanas.
mas com o propósito divino e fidelidade divina. Por isso, manter essa perspectiva traz paz à igreja e convicção da grande comissão. Por isso, é preciso aceitar até mesmo os ciclos de espera, entendendo que o período de espera não é inatividade. O período de espera tem a ver com os ciclos de autoavaliação, de capacitação e aperfeiçoamento e de busca por direção e revelação. Porque senão, como eu comecei a dizer hoje à tarde, o obreiro vai parar lá no campo missionário mal preparado e vai acabar convertendo ao Islã. O pastor ligou para mim ano passado, esse ano ou ano passado, já não sei mais. Vem aqui, por favor, dar um curso para a gente de islamismo, porque o negócio está preto aqui na nossa cidade aqui do Nordeste. Mas por quê? O que aconteceu, pastor? É porque um pastor com 40 anos de ministério, e já plantou, 20 anos de ministério, e já plantou mais de 40 igrejas, converteu ao Islã. Agora ele está falando para Deus e ao mundo que ele achava que Jesus Cristo era o caminho, a verdade e a vida. Mas agora ele está certo de que Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. Percebeu? É esse tipo de desastre que nós precisamos evitar, promovendo a autoavaliação do progresso espiritual e vocacional, investimento em capacitação e aperfeiçoamento ministerial e uma busca pela direção e revelação de Deus quanto aos próximos passos. Por isso, eu quero concluir dizendo que nós precisamos relembrar a cada momento que o tempo de Deus é um chamado à confiança nele e à paciência na obra dele, na vontade dele, no desejo dele. Vocacionados e igrejas devem aprender a caminhar juntos, não no ritmo do Cronos, mas no ritmo do próprio Deus, buscando a sua orientação a cada passo. Por isso, o chamado missionário é um chamado à fé e à confiança em um Deus inabalável. Somos desafiados a confiar incondicionalmente no fato de que Deus tem o tempo certo para cada propósito e que muitas vezes parece atraso, mas na verdade é tempo de amadurecimento e tempo de preparação. Precisamos sair daqui motivados à oração. Oremos para que Deus conceda à sua igreja paciência, para que Deus conceda à sua igreja discernimento, para que Deus conceda à sua igreja fé, tanto aos vocacionados quanto às igrejas, para que juntos eles possam avaliar e viver em sincronia com o Kairos, com o tempo de Deus, honrando o seu chamado, com fidelidade ao único valor, ao único princípio, à única ideia que prevalece sobre toda e qualquer outra ideia. E é muito bem refletido no próprio lema da reforma, ou seja, a ideia de Soli Deo Glória, a glória de Deus entre todos os povos. Bendito seja o Senhor por essa oportunidade que nós temos de refletir sobre esse tema. E ao fazermos, somos desafiados a saber, a aprender a viver nessa linha muito tênue de existência, que é entre o Cronos e o Kairos. Não podemos passar do Cronos para o Kairos, e ainda não podemos viver completamente no Kairos. Esse ainda não é o momento, senão o fim, a consumação de todas as coisas já teria acontecido, e não é esse o fato. Então, posto está para nós o desafio de viver no linear entre o Cronos e o Kairos, buscando a vontade de Deus manifesta no tempo da missão da igreja. Foi por isso que na parte da tarde nós falamos
a proposta missionária do Evangelho, ela é sempre transgeracional. Ou seja, agora é o nosso tempo, agora é o nosso dever, agora é o nosso legado, agora é a nossa oportunidade de, em sendo o caso, influenciar as próximas gerações que o próprio Senhor vai levantar para alcançar as nações, para a glória dele. Bendito seja o Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela palavra do Senhor, sempre abençoada, sempre abençoadora. Nós entendemos o que o Senhor nos ensinou nessa noite. E entendemos que nem sempre nós podemos confiar mais na nossa capacidade, nas nossas agendas, no nosso jeito de entender as coisas para fazer a tua obra. E que muitas vezes, na maioria das vezes, isso é um fato, nós precisamos aprender a ter paciência, a confiar, a descansar no Senhor. E é maravilhoso perceber como o Senhor é paciente conosco. Sabendo que muitas vezes nós queremos passar à frente do Senhor, o Senhor nos impede. Sejam os melhores de nós ou os piores de nós. Se aconteceu com o próprio apóstolo Paulo, que tinha uma intenção muito clara no coração e o Senhor lhe mostrou uma outra direção, também pode acontecer conosco. O que nós queremos, ó Pai, te pedir nessa noite é que o Senhor, de alguma maneira, use as nossas vidas e a nossa experiência cristã para disseminar essas ideias entre os nossos irmãos na igreja, para que a tua igreja se veja verdadeiramente como eleita para a missão e, consequentemente, para a salvação. Eleita pelo Senhor para a missão e para a salvação. Duas instâncias ou tempos diferentes de uma mesma jornada. Nenhum de nós sabe quanto tempo vai estar aqui. Mas o Senhor sabe. E o que nós te pedimos é que o Senhor nos ajude a avaliar a nossa vida da tua perspectiva. Não no nosso tempo. Porque muitas vezes nós olhamos para as nossas circunstâncias e não percebemos as coisas caminhando. É como se tudo tivesse parado. É como se tudo tivesse estagnado. E é como se fôssemos solitários em um barquinho cuja ideia é anunciar ao Senhor, o Senhor a todas as nações, mas parece que estamos sós. Entretanto, eventos como esse mostram de uma maneira muito clara que nós não estamos sós, que o Senhor tem levantado um remanescente fiel, um povo que vê as coisas da maneira que o Senhor vê, um mundo que carece do Evangelho, um mundo que agoniza, um mundo que sofre espiritualmente e a necessidade de uma igreja engajada. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensinou nesse dia que não é através do conflito que a gente consegue as coisas, mas através de uma vida disciplinada, de oração, entrega, sujeição ao tempo do Senhor, da transformação daqueles que o Senhor coloca no nosso próprio caminho e que nem sempre são capazes de ver as coisas da maneira que nós vemos, com uma certa urgência. E mesmo assim, o Senhor trabalha o nosso caráter, a nossa fé, a nossa dependência, a nossa esperança, a nossa confiança. Bendito seja o Senhor por isso. Porque pensar sobre missões não é só pensar sobre os outros, é pensar também sobre nós. E o quanto nós precisamos do Senhor na nossa vida para que tenhamos condições de testemunhar a beleza, a grandeza e a singularidade do Senhor
agindo na nossa vida a tantos quantos o Senhor colocar no nosso caminho, soberanamente, independentemente de onde seja geograficamente esse lugar. Um Deus que age de uma maneira tão poderosa, tão soberana, que nos faz viver a nossa missão, aqui e lá nos confins da terra, ao mesmo tempo. Obrigado por sermos uma igreja que é desafiada pelo Senhor a orar, a contribuir e a ir ou enviar alguém no nosso lugar, apoiar aqueles que estão indo. E nesse sentido nós te louvamos porque é cada vez maior o número daqueles que estão se dispondo a ir anunciar ao Senhor às nações. Senhor, já pensou se a nossa crise fosse uma crise de vocações? Aí nós teríamos um real problema. Entretanto, o Senhor nos tem abençoado e nos dado a capacidade de ver muito além das nossas necessidades, ó Pai. E nós te pedimos que esses ensinamentos que o Senhor nos transmitiu no dia de hoje, nesse Emolim de 2024, o Senhor nos ajude a comunicá-los, a compartilhá-los em amor, carinho, mansidão, oração, paciência, a todos os nossos irmãos nas igrejas locais. Para que tenhamos uma igreja presbiteriana do Brasil que entende a sua vocação, o seu local e o seu papel no mundo das nações, no mundo das missões. Nós te adoramos e te bendizemos e a ti entregamos a nossa vida, com toda a gratidão da nossa alma, porque não há melhor lugar para vivermos do que no centro da vontade do Senhor para as nossas vidas. Esse é o lugar mais perfeito, esse é o lugar mais tranquilo, esse é o lugar mais seguro, é o lugar onde nós temos a nossa identidade em Cristo e a nossa missão nesse mundo muito bem definidas. Mostra-nos, ó Pai, de uma maneira muito clara, a cada dia, o que o Senhor deseja de nós. E ajuda-nos, ó Pai, a cultivar sempre um coração humilde e agradecido por tão maravilhosa bênção que é servir o Senhor na obra missionária. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos, hoje e sempre. Amém.